Bem, essa é a gravação da aula 5, é a quinta aula que nós temos gravada, além dos anexos. Ela é referente à aula 8, na verdade. Não, aula 7, que está no material de aulas, tá? Aula 7. Essa aula, primeiramente, nos slides, ela vai falar de tipos de dados e algumas outras questões relacionadas a string, que é um tipo de dados, e vai falar sobre vetores. Eu estou invertendo a aula, eu vou falar primeiro sobre vetores, eu vou ensinar como trabalhar com vetores de forma geral e depois vai ter um anexo que vai explicar sobre os tipos. Então vamos lá. Nosso problema é o seguinte, não nosso problema, mas é uma solução isso aqui, porque quando a gente trabalhava com as variáveis normais, não era possível colocar vários valores numa variável. A variável ela não era multivariada, ela só tinha um valor. Não é? Você podia fazer lá a variável A receber 6, ok? Só que agora a gente também sabe, a partir de hoje, que é possível fazer um vetor, ou seja, colocar vários valores, como se fosse um vetor, dentro de uma mesma variável. Eu posso fazer essa mesma variável A, olha, receber então um vetor. Seria, por exemplo, o primeiro elemento vai ser o 4, o segundo vai ser o 5 e o terceiro vai ser 7, por exemplo. Pronto, agora A é um vetor. A não contém mais um elemento só, como aconteceu aqui em cima. A agora contém 3 elementos. Se eu quisesse acessar uma desses elementos, como que eu ia fazer? Eu ia falar A de um determinado índice. Então fica entre parênteses o A de índice 1, quer dizer que é o primeiro elemento do vetor. Se eu falasse do A de índice 2, era o segundo elemento do vetor. E eu tenho, nesse caso, o vetor de tamanho 3, eu tenho até 3 elementos. Então eu posso fazer referência a qualquer um deles. Imagine que eu tivesse que colocar a soma numa variável que fosse chamada de soma, eu ia então fazer A de índice 1 mais o A de índice 2 mais o A de índice 3. Poderia fazer dessa forma. Né? E ele joga o valor da soma ali. Então, é necessário saber como acessar os elementos individualmente. Né? Uma vez que o vetor é criado, ele é criado dessa maneira, com a variável recebendo entre colchetes a lista de valores, poderiam ser separados por vírgula ou não, poderia ser só por espaço. Então, esse vetor fica criado, é possível fazer uma série de operações sobre vetores, que a gente não vai falar agora, mas é possível também acessar esses elementos dessa forma, né? Então esse é o de índice 1, é o primeiro elemento, esse é o de índice 2, é o segundo elemento, e esse é o de índice 3. Então a gente acessa os elementos fazendo referência às posições deles, ao índice dele, né? O índice desses elementos. E aqui está um exemplozinho simples de como isso foi feito. Né? Então, na hora, se o programador ele sabe os valores que ele vai inserir no vetor, como eu sabia nesse caso, ele vai informar, ele vai criar o vetor dessa maneira. A recebe e aqui entra a lista de valores. Só que tipicamente você não sabe essa lista de valores. E essa primeira aula que eu vou apresentar como exemplo, ela já supõe isso. Né? Ela já supõe isso, esse exercício. Ele é o seguinte... faça programas para, estou aqui, ó, sempre imprima o vetor. Então eu quero fazer todos esses pontos que são solicitados aqui, de A a F. Em cada hora eu vou querer imprimir o vetor para ver se ele está imprimindo certo. O primeiro ponto é simples, ó, permitir que o usuário entre com 5 elementos do vetor. Então é o usuário que vai informar os elementos. Se não fosse o usuário, eu ia fazer assim, ó, a variável minha chama vet, por exemplo, só para dar uma referência a vetor, mas é o nome que você quiser, é uma variável. Funciona igualzinho uma variável, né? Só que agora você tem que acessar os elementos individualmente. Você não acessa o vetor completo. Você não pode fazer o vetor somar alguma coisa, porque o vetor ele é um conjunto de valores. Então você sempre vai ter que falar o índice, é o que eu estava fazendo. Opa, é o que eu estava fazendo aqui, olha. Eu estava acessando o índice, ó. A de índice 1, quem era o A de índice 1? Era o valor 4, né? E depois eu acessei cada elemento, fazendo a soma deles, a soma deu 16. Então, eu poderia criar um vetor de 5 elementos, sendo isso aqui, por exemplo, 5, 6, 3, 2, 1, e pronto, já tem 5 elementos aqui. Eu estaria criando um vetor de 5 elementos.
Tá? Só que ele fala para permitir que o usuário entre com 5 elementos do vetor. O usuário vai ter que formar esses elementos. Então, o que eu vou fazer? Eu não vou fazer isso, está comentado, ok? O que eu vou fazer é um for para que o usuário informe cada um dos valores. Então, quantas vezes esse for vai ter que rodar? 5, são 5 elementos, tá vendo? Então ele vai rodar 5 vezes. Então o meu i vai começar em 1 e vai até 5. Pronto. O que eu tenho que fazer agora? O vet, parênteses, o vet de índice i. Então quando o i tiver valendo 1, qual o valor que o usuário vai entrar? Então, no vet de índice i, eu vou receber o input, porque o usuário que vai entrar com o valor. Então, entre com valor. Ele vai solicitar 5 valores para o usuário. Né? Ele vai solicitar 5 valores. Ao final, eu posso dar um printf de cada elemento do vetor, ou eu posso dar simplesmente um disp e ele imprime o vetor inteiro, ok? O disp imprime o vetor inteiro, ele imprime não só o valor de uma variável separadamente, quanto o vetor completo. Se o meu problema é imprimir o vetor completo, eu posso imprimir dessa maneira. Se não, eu teria que fazer um outro for para, no lugar de eu pedir um input aqui, eu dar um printf e imprimir cada um dos valores. Era uma opção. Vamos lá. Eu vou rodar esse programa. Ele começou aqui, entre com valor. Então, os valores do vetor. Vou considerar esses que estão aqui em cima. Ó, 7, 4, 2, 6 e 9. Pronto. Está aqui, ó, ele já me imprimiu 7, 4, 2, 6 e 9. Por que ele imprimiu? Por causa do disp que está aqui embaixo. O disp me fez imprimir. Tá certo? Então, eu entrei com esses valores aqui dessa maneira. Tá vendo? E aqui embaixo, eu vou aumentar um pouco o tamanho dessa tela, e aqui embaixo aparecem os índices. Então é importante, muito importante ter claro que os valores do vetor são os valores que interessam e eles estão associados com posições que são indexadas, né? Que se fala, o vetor de índice 1 contém o elemento 7. O vetor de índice 2 contém o elemento 4. Então, se eu quisesse imprimir só o elemento de índice 3, eu teria que fazer isso aqui, ó. Imprima o vet de índice 3. Então, quer ver? Vou rodar ele de novo. Entre com valor 5, 4... Aqui, ó, de índice 3 está com valor 3 e o resto com outros valores. Ele imprimiu só o de índice 3, que foi o terceiro aqui. Na verdade, ele tem o valor 3, ele é o de índice 3 e eu informei o valor 3 para ele. Tá? Se eu informar um outro valor, naturalmente, o terceiro foi o 6. Olha. Ele vai ficar com o valor 6, que foi esse 6 aqui. Né? Então, o valor dele é o 6. Qual elemento do vetor eu queria imprimir? O de índice 3. É assim que lê, olha. Vetor vet de índice 3. Mas não, eu queria imprimir o vetor todo, então eu coloco o vet. E aí ele faz como fez da primeira vez. Bem, esse foi a letra A. Agora vamos fazer algumas brincadeiras aí com esse vetor, né? Agora a gente vai trocar a letra A para que o usuário entre primeiro com o valor de n, que é a quantidade de elementos do vetor. Então já não são mais 5 elementos, agora são n elementos. O usuário vai falar o valor de n. Então eu vou salvar como essa aula. Tá? Essa aqui agora já é a B, a letra B do que foi solicitado ali. E eu vou até tirar essa parte que não faz mais diferença. E o que vai ter que acontecer? Vou colocar isso aqui mais condensado, porque essa explicação ficou muito grande. Mas o que eu vou ter que fazer? Agora isso aqui já não é 5 mais, vai ser um N. E onde que eu vou achar esse N? O usuário vai informar, então tem um input aqui. Entre com quantidade de valores no vetor. Aí começa um for, que vai de 1 até o valor que o usuário informou. E vai pedindo para entrar com valores no vetor. Ó, vet de índice i.
Porque o i vai mudando, começando em 1 e vai até n. Ele vai colocar, então, n valores no vetor. E no final vai imprimir vet. Pronto, com essa alteração ele já generalizou, já não vai rodar 5 vezes. Vai rodar n vezes, sendo que esse n foi informado pelo usuário. Está aqui. Então, vamos lá. Entre com a quantidade de valores do vetor, 3 só. Então, ele vai me pedir agora 3 valores apenas. Ele vai rodar esse for 3 vezes. Eu informei o valor 3. Entre com o valor 5, 3, 8. Pronto. Ele me imprimiu 5, 3, 8. Ele me imprimiu o vetor exatamente do jeito que eu solicitei. Então, agora eu entro com o valor de n. Essa foi a letra B. Eu vou salvar como? Para a gente fazer a letra C. A letra C pede para trocar o programa anterior para que o usuário entre com vários valores no vetor, só que ele não sabe quantos que ele quer, ele vai entrando com vários valores, e aí uma hora tem um valor que se ele colocar vai sair. Esse valor é o menos 99. Então ele entra com vários valores. Se for igual a menos 99, significa que ele quer parar, ele não quer mais entrar com valores. E aí é para imprimir os valores que apareceram. Nesse caso, por que a gente estava usando for anteriormente? Porque a gente sabia quantas vezes ia rodar. Ou ia rodar 5 vezes, como a letra A pediu exatamente 5 elementos no vetor, ou ia rodar n vezes, sendo que n foi informado pelo usuário. Então eu fazia o for de 1 até n. Quando eu sei a quantidade de vezes que um loop vai acontecer, eu uso for. Quando eu não sei, eu uso o while, ou while, não é? Como a gente já viu na aula passada. Então, eu vou aqui nesse caso não pedir para entrar com quantidade de valores do vetor, eu vou pedir para entrar com o primeiro elemento do vetor. Então o meu vet de índice 1 é o primeiro elemento do vetor, vai ser a saída desse for, porque pelo menos um elemento ele teria que entrar. Ele tem que informar o primeiro valor, mesmo que ele não queira informar valor nenhum, no primeiro ele pode já informar menos 99. Eu vou colocar assim, ó, entre com o primeiro elemento do vetor. Ok. Aí não vai ter mais um for, vai ter um while. Enquanto o quê? Na verdade eu vou fazer o seguinte, eu posso fazer o vet de índice i, eu vou precisar de um contador para saber quantos elementos do vetor eu tenho. Vou fazer esse cont receber 1, porque ele começa com 1. Então ele quer saber se o vet de índice cont é diferente de menos 99. Se for, veja que o while ele pode ter esse ponto, ele pode estar entre parênteses a condição do while ou não, tá? Eu vou colocar aqui em parênteses. Pronto. Então, enquanto o vet de índice cont for diferente de menos 99, é para entrar com um novo valor. Então significa que... eu vou tirar esse for. Significa que o usuário não quer parar, ele ainda não quer parar de entrar com os valores do vetor. Então o que é para fazer nesse caso? Eu vou entrar com um novo valor. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é mudar o valor de cont, porque o cont está sendo o meu indexador, está fazendo referência ao meu índice, não é mais o i. O i é muito usado para o for. Nada impede de eu usar o i aqui, não. Mas como aqui eu tenho que implementar na mão o contador, eu prefiro chamar de cont. Então, tem que fazer cont, recebe cont mais 1. Ele tem que ser incrementado. Ele tem que conter o que ele tinha mais um. Não é? E agora, o meu vet de índice cont, tá? Não tem mais o i, vai receber o novo valor. Entre com o novo valor. Vou até informar assim, ó, menos 99 para sair. Vai informar para ele. Uma hora ele vai ter que sair, né? Uma hora ele vai digitar nesse vet de índice cont um valor no valor menos 99. Aí ele chega na condição do while, ele testa o vet de índice cont, é o mesmo que ele entrou aqui, ó, o mesmo índice cont que estava aqui embaixo. É diferente de 999? Se for, é para entrar e pedir mais elementos. E aí ele vai indefinidamente entrando com os elementos do vetor.
né? Então eu vou executar esse programa agora, vou salvar e vou rodar esse vetor. Entre com o primeiro elemento do vetor, 7. Entre com o novo valor, 6, 3, 8, 4, 7, 3, 3, 66, 40, 445. Ah, quero sair. Menos 99. Saiu. Saiu do while, parou de ficar rodando e me pedindo valores e incrementando o contador e simplesmente me deu o vetor que eu digitei. Apresentou, imprimiu o vetor. Né? Ele imprimiu o vetor. Lembrando que o menos 999 acabou fazendo parte desse vetor. Por que ele fez parte desse vetor? Porque ele permitiu eu aqui entrar com o valor menos 999. Tá certo? O que eu poderia fazer? Eu poderia considerar que o meu vetor vai só até o cont menos 1, ou seja, ele não vai até o 99. Ou então eu poderia fazer um for para imprimir os elementos do vetor somente até o penúltimo elemento. Eu não imprimiria o último elemento. Então eu vou fazer o for com i variando de 1 até quanto? Até o cont menos 1, porque o último eu não quero, é o menos 99. Aquilo ali era só para o usuário sair. Né? E aqui dentro eu iria imprimir, dar um printf. Imprimir cada um dos elementos do vetor. Vet de índice %g é igual a %g e uma quebra de linha, barra n. Vou imprimir sempre assim. Opa, barra n. E o que é para imprimir de variáveis? Aqui ó, é o meu i. Eu quero saber em cada posição, né, o vet de cada posição, qual o valor dele. Então, primeiro é o meu iterador do for, que é o i. Porque eu estou caminhando pelo vetor. Estou fazendo isso para eu caminhar pelo vetor. E o que eu quero imprimir aqui no meio é o vet de índice i. Pronto, então agora ele vai fazer o que eu preciso. Então ele vai me pedindo vários valores, 7, 5, 3, 9, 6, aí finalmente eu digito menos 99. E aí ele não imprimiu o elemento menos 99. Ele está lá no vetor o menos 99, tá? Mas eu não imprimi esse valor. Eu poderia ter jogado numa variável temporária e só jogaria para dentro do vetor se ele já fosse diferente de menos 999. Era uma opção também. Aí realmente o vetor não conteria o valor de saída, que é o menos 99. Nesse caso aqui ele imprimiu os 5 valores, que eram os valores reais. Inclusive, se eu já entrar logo com o valor menos 99, funciona? Tem que funcionar. Funcionou, tá vendo? Não imprimiu nada. Por quê? Porque no fundo não tem elemento. O menos 99 não é um elemento, era só uma condição de saída. Ok, essa foi então a letra C. Trocar para que o usuário entre com vários valores no vetor e menos 99 quando quiser sair. Quando ele quiser sair, de acordo com uma condição de saída, você vai ter que usar o while. Né? E no caso nós estamos usando o for só para não imprimir o último elemento do vetor, que era esse valor de controle, o menos 99. Se eu desse o disp, ele imprime menos 99 do mesmo jeito. Vamos para a letra D. Então eu já vou salvar como. Esse vai ser o 5D. E ele pede para que eu use esse vetor que o usuário informou aqui em cima, para o vetor de C acima, copiar os valores para um outro vetor. Um vet2, eu usei vet, então é para copiar para um vet2. Do mesmo jeito aqui, ao invés de eu imprimir dentro desse for, porque esse for já está caminhando por todos os elementos do vetor. Ele começa com i valendo 1 e lá dentro eu uso o vet daquele índice, quer dizer, o índice 1. Qual é o primeiro elemento, o segundo elemento, até o cont menos 1. Ao invés de eu imprimir, o que é para eu fazer? Eu vou tirar esse printf daqui, porque não precisa imprimir. É para eu fazer o vet2 de índice i receber o vet de índice i. Simplesmente isso. Simplesmente isso. Agora aqui embaixo, se eu der um disp do vet2, ele vai me imprimir tudo. E detalhe, ele não vai imprimir
o elemento menos 99, porque nesse for ele só está caminhando até o cont menos 1. Ele para no cont menos 1, então ele não copia menos 99. E o vet2 não vai conter o menos 99. Vamos ver se isso vai dar certo. Vou rodar. 9, 77, 33, 44, 23 e finalmente menos 99. Entrei com 5 elementos. Imprimiu todos eles, imprimiu no vet2, significa que ele fez essa cópia corretamente, né, do vet1, do vet para o vet2, e imprimiu o vet2, imprimiu inclusive sem o menos 99, que era a condição de saída, foi só até o 23 que ele imprimiu. Tá aqui. Então copiei os elementos para a mesma posição. A letra E me pede para copiar o vetor de C para outro vetor, mas com os elementos em ordem inversa. Com os elementos em ordem inversa. E agora? Como é que eu vou fazer? Eu tenho que copiar... Aqui, ó, se eu tivesse com o vetor assim, ó, aquele que está na última posição tem que ser, na verdade, o que vai ficar no vetor resultante na primeira posição. Aquele que está na penúltima tem que ser a segunda. E o primeiro tem que ser o último, o segundo tem que ser o penúltimo, então tem que inverter a ordem do vetor. Significa que eu não posso fazer, por exemplo, o vet2 de índice I e receber o vet de índice I também. Porque aqui, quando eu faço I e I de um lado e do outro, significa que eu estou falando da mesma posição. Eu vou precisar de uma outra variável, então, nesse caso. Tá? Como eu já estou na letra E, deixa eu salvar como. Vou salvar como e já fazer a letra E. Que eu já entrei nela, já estamos falando dela. Então agora eu tenho que copiar em posições inversas. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer uma variável j aqui, por exemplo, receber o cont menos 1, que é o último valor que eu vou precisar copiar. E um deles aqui vai ter que ser em função de j, não em função de i. Então o vet2 eu começo ele do início, mas o vet... Não, vamos lá. O i vai aumentando. Pode ser, aqui eu coloco o i e aqui eu coloco o j. Só que dentro do for, esse j tem que ser decrementado. Então j recebe j menos 1. Ele tem que ser decrementado. Então ele começa valendo o valor máximo, que é o cont menos 1. Menos 1 porque eu não quero que entre o menos 99. Tá? Ele vai sendo decrementado. Ao passo que o i está sendo incrementado. O i começou em 1 e vai até o cont menos 1. O i já faz parte do for. O j não faz parte do for. Por isso eu tive que dar um valor inicial para ele. E aqui agora eu tenho que dar, no caso, o decremento dele. Não é incremento, é decremento. Porque o i vai ficar aumentando de valor, o j vai ficar diminuindo de valor. Não é? E ao final eu vou imprimir esse vet2. Que vai estar invertido, porque eu copiei nas posições invertidas. Vamos lá. Entre com o vetor, vamos chamar de 1, 2, 3, 4, 5. Vão ser só 5 e é de 1 a 5. A gente vai ver que o de saída tem que ser 5, 4, 3, 2, 1. Então, menos 99, 5, 4, 3, 2, 1. Ele copiou para o vet2 realmente na posição invertida. Tanto é que eu dei o disp no vet2, ele já está invertido. Tá? Então, o i começou valendo 1. O vet2 copiou, essa operação aqui copiou alguma coisa do vet para o vet2. Em qual posição do vet2? Na posição 1 que ele copiou. Mas qual elemento de vet? Quanto vale j? Começou valendo cont menos 1. Então, é o último do vet, foi copiado para a primeira posição do vet2. Aí o j foi decrementado. E depois o i foi incrementado. Então, agora ele já está falando do vet2 na posição 2... e do vet na posição j menos 1. E j começou valendo cont menos 1, então ele já está na penúltima posição do vetor. Dessa forma a gente resolveu a letra E. Agora a gente vai fazer a letra F, que pede para criar outro vetor para receber a soma de valores em posição similares dos dois vetores. Esses dois vetores que a gente criou na letra C e na letra E. Eu tenho aqui o vet, ele, por exemplo, para essa última execução, contém os valores 1, 2, 3, 4, 5 nessa sequência. Eu tenho o vet2, que é o vet invertido, contém os valores 5, 4, 3, 2, 1 nessa ordem. Eu vou criar um vet3 aqui na frente, vou inclusive imprimir
os dois vetores, o vet2 como já estava, e vou criar agora um vet3 que vai receber a cópia, a soma dos valores. Eu preciso então fazer um outro for. Esse outro for vai variar de quanto até quanto? De novo, ele vai de 1 até o conte menos 1. Porque eu tenho conte menos 1 elementos válidos no meu vetor. O que é para fazer? Simplesmente é para fazer então um vet3 de um determinado índice i, que é o meu, tem que ser o i, né, por causa do meu iterador do for, vai receber o vet, igual, recebe o vet de índice i mais o vet2 de índice i. Por que é tudo i aqui agora e antes teve que usar o j? Porque agora as posições são as mesmas em todos os vetores. É para copiar o mesmo elemento da posição 1 do vetor vet, mais o vetor na mesma posição i do vetor 2, vai copiar isso para a mesma posição i do vet3. É tudo a mesma posição. Então não tem que controlar de forma diferente. Nesse caso aqui de cima, um era para caminhar de frente para trás e o outro de trás para frente. Por esse motivo é que era necessário fazer essa mudança de colocar um novo indexador, uma nova variável para indexar. Vou inclusive salvar como, já estava esquecendo. Esse é o f. E já está sendo feito aqui. Basta dar um disp agora do vet3. Deu o disp do vet2, agora do vet3. Vamos lá rodar então. Vou entrar com os valores 1, 2, 3, 4, 5 de novo. E menos 99 para sair. Pronto, aqui ele imprimiu quem? O vet2, que foi solicitado aqui. Aqui, nessa linha. Depois, embaixo, ele imprimiu as somas. O que ele somou? Ele somou o 5 com o primeiro elemento do vetor 1, que era o 1, 6. Depois somou 4 com 2, 3 com 3, 2 com 4 e 1 com 5. A soma deu sempre 6. Qualquer valor que for experimentado aqui vai dar certo. Vai somar, no vet3 vai conter a soma dos dois vetores, sendo que o vet2 contém o vetor 1 invertido. Então é isso, com isso a gente aprendeu a usar vetores, a gente aprendeu a entrar com valores, a gente aprendeu como que manipula os valores através do caminhamento pelos elementos do vetor. Esse caminhamento é através de índice, né? E necessariamente através de um loop, seja do loop for, seja do loop while. Com essa aula aqui vocês podem fazer um monte de exercícios da lista agora. Então é isso. Até a próxima.